Boa noite, viajante dos sonhos. Aqui é a Sonolândia, o refúgio onde a noite se transforma em narrativa e o cansaço do dia se dissolve em histórias sussurradas ao luar. Hoje, trazemos para você uma história antiga, forjada em pedra e aço, tecida com fios de honra e desejo. Uma história chamada A Rosa e a Espada. Nela, você conhecerá um reino à beira do abismo, uma princesa que carrega o peso de uma coroa ainda não coroada, e um guerreiro vindo de terras distantes, trazendo consigo cicatrizes de batalhas e segredos de um passado sombrio. Entre eles, nascerá algo proibido. Ao redor deles, o mundo conspirará. Acomode-se em seu travesseiro. Feche os olhos se desejar. Deixe que sua respiração se acalme e que sua mente flutue como folha ao vento. Boa noite. Agora vamos começar. Era uma vez, em tempos onde os mapas ainda guardavam espaços em branco e os reis governavam com espadas tanto quanto com palavras, um reino chamado Valdíria, erguido entre montanhas cobertas de névoa e vales férteis onde rios corriam prateados sob o sol. Valdíria fora outrora a joia do continente, um lugar de paz e prosperidade. Mas como toda luz projeta sombras, aquele reino escondia, sob suas torres de pedra clara e seus estandartes de veludo azul, intrigas que fermentavam há gerações. No coração da capital, dentro das muralhas do palácio conhecido como a Cidadela dos Corvos, vivia a princesa Elara. Ela não era como as donzelas dos cantos trovadorescos. Não passava seus dias bordando ou suspirar à janela. Elara havia sido criada por um rei viúvo e solitário, que sem filhos homens, decidira moldá-la à imagem de um herdeiro verdadeiro. Ela aprendera a ler não apenas poesias, mas tratados de guerra. Estudara não apenas música, mas estratégia. Aos 23 anos, tinha os olhos cinzentos de sua mãe morta e a firmeza de quem já enfrentara conselheiros arrogantes em salas de pedra fria, sustentando seu olhar até que eles desviassem o deles. Mas Valdíria estava inquieta. O rei Aldric, pai de Elara, envelhecia. Sua saúde declinava como vela que chega ao fim, e os nobres do reino começavam a medir forças. Havia os que apoiavam Elara, sim, mas também havia os que sussurravam que uma mulher jamais poderia segurar o cetro em tempos turbulentos. E tempos turbulentos se aproximavam. Ao norte, o reino vizinho de Karmat mobilizava tropas. Ao leste, mercadores traziam rumores de alianças secretas. Ao sul, bandidos tomavam vilarejos inteiros sem que a coroa pudesse detê-los. Foi nesse cenário de cinzas, prestes a reacender, que chegou o guerreiro. Seu nome era Marcos Dravenor, e vinha das terras quentes e distantes, onde outrora o império de Síria dominara o mundo conhecido. Alto, de ombros largos e pele marcada pelo sol de outras latitudes, Marcos trazia no rosto a geografia de suas batalhas. Uma cicatriz fina que cortava a sobrancelha esquerda, outra que descia do queixo até o pescoço. Seus olhos eram de um castanho profundo, quase negro, e quando ele olhava para alguém, parecia enxergar além da carne, até os ossos e as intenções. Marcos não chegara a Valdíria por acaso. Fora contratado. O Lorde Casimir, comandante da Guarda Real e homem de confiança do rei, procurara por toda a costa um guerreiro experiente, alguém que conhecesse táticas estrangeiras e pudesse treinar as tropas para o que estava por vir. Marcos aceitara o ouro, mas não por ganância. Aceitara porque, após anos vagando como mercenário, algo dentro dele ansiava por pertencer novamente a algo maior que si mesmo. Na primeira vez que Elara o viu, foi no pátio de armas, sob a luz alaranjada do entardecer. Ele comandava um grupo de soldados em exercícios de formação, sua voz grave cortando o ar como lâmina. Ela observava da sacada da biblioteca
meio escondida atrás de uma coluna. Não sabia por que se escondia. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, sentira algo que não conseguia nomear. Curiosidade, talvez. Ou um fio de algo mais perigoso. Quando Marcos ergueu os olhos e a encontrou ali, parada contra a pedra, ele não desviou o olhar. Apenas inclinou levemente a cabeça, em saudação silenciosa. Elara sentiu o rubor subir-lhe às faces e recuou para dentro da biblioteca, perturbada por sua própria reação. Nos dias que se seguiram, o reino continuou sua dança de máscaras. O rei Aldrich reunia-se com seus conselheiros, debatendo alianças matrimoniais que poderiam salvar Valdíria. Havia um príncipe de Carmat, diziam, jovem, ambicioso. Se Elara se casasse com ele, talvez a guerra fosse evitada. Mas Elara sabia o que isso significava: tornar-se moeda de troca, perder sua autonomia, entregar Valdíria a mãos estrangeiras disfarçadas de alianças. Ela recusou, educadamente, mas com firmeza. O rei, doente e exausto, não teve forças para insistir. Mas os conselheiros murmuraram. Os nobres trocaram olhares. As facções dentro da corte começaram a se movimentar como peças num tabuleiro. Foi nesse clima de tensão crescente que Elara e Marcos começaram a se cruzar. Primeiro por acaso. Depois, parecia, por um destino que ambos relutavam em admitir. Uma noite, ela o encontrou na biblioteca. Era tarde. A lua cheia lançava luz prateada através das janelas altas. Marcos estava parado diante de uma prateleira, com um livro aberto nas mãos. Ele vestia roupas simples, sem a armadura, e parecia quase vulnerável. Não sabia que mercenários liam, disse Elara, saindo das sombras. Marcos não se sobressaltou. Apenas ergueu os olhos, calmo. Nem todos são apenas espadas e grunhidos, Alteza. Elara, ela corrigiu. Quando estamos sozinhos, pode me chamar de Elara. Ele hesitou, depois assentiu. Elara. O nome soou diferente em sua voz, mais suave, mais real. O que lê? Ela perguntou, aproximando-se. Histórias de conquistas antigas, tentando entender o que move os homens a erguerem impérios e a destruí-los. Elara sorriu, um sorriso pequeno e triste. E descobriu? Descobri que os homens raramente sabem o que querem, apenas sabem o que temem perder. Eles ficaram em silêncio por um momento, cercados pelo cheiro de pergaminho antigo e cera de vela. Então Elara disse, baixo: tenho medo, Marcos. Foi a primeira vez que ela admitira isso em voz alta. Ele fechou o livro, devagar, e a olhou nos olhos. Medo de quê? De falhar, de não ser forte o suficiente, de que este reino desmorone porque escolheram a pessoa errada para liderá-lo. Marcos deu um passo à frente. Estava próximo o bastante para que ela pudesse ver as pequenas cicatrizes que pontilhavam suas mãos, marcas de uma vida inteira segurando o aço. Elara, disse ele, e sua voz era firme. Já vi muitos líderes, reis, generais, imperadores. A maioria era feita de arrogância e armadura. Você é feita de algo mais raro. É feita de dúvida e de coragem para seguir mesmo assim. As palavras a atingiram como flecha certeira. Ela piscou, afastando lágrimas que não queria derramar. Você mal me conhece. Conheço o suficiente. E naquele instante, algo mudou entre eles. Algo sutil, mas inegável. Como quando a maré vira e, por um momento, o mar fica suspenso entre ir e vir. Mas o mundo não parava por causa de dois corações começando a se entrelaçar. No dia seguinte, chegaram notícias. Espiões relataram movimentações em Carmat, tropas sendo mobilizadas, suprimentos sendo estocados. A guerra não era mais um talvez, era um quando. O Conselho Real se reuniu às pressas. Lord Casimir propôs fortificar as fronteiras e enviar emissários. Outros nobres sugeriram novamente
O casamento de Elara com o príncipe de Karmat, agora como último recurso desesperado. Elara recusou novamente, desta vez com mais veemência. A sala explodiu em discussões acaloradas. O rei Aldrich, frágil e pálido, ergueu a mão pedindo silêncio, mas sua autoridade já não era o que fora. Foi Marcos quem trouxe uma solução inesperada. Ele sugeriu uma aliança diferente, com as tribos nômades do deserto ocidental, guerreiros ferozes que não tinham amor por Karmat. Eram povos orgulhosos, disse ele, mas respeitavam força e honra. Se Valdíria enviasse uma delegação, liderada por alguém que eles pudessem respeitar, talvez a aliança fosse possível. E quem lideraria essa delegação? Perguntou um nobre, cético. Marcos olhou para Elara. A princesa. A sala ficou em silêncio. Então explodiu novamente, desta vez em protestos indignados. Enviar a herdeira numa missão tão perigosa? Absurdo. Mas Elara ergueu-se, alta e firme. Eu irei. O rei olhou para a filha, e em seus olhos cansados havia orgulho e tristeza. Ele assentiu. Então que seja. A jornada foi preparada em segredo. Elara partiria com uma pequena escolta. Marcos, alguns soldados leais e um conselheiro discreto. Sairiam antes do amanhecer, disfarçados, para evitar que espiões de Karmat soubessem de seus planos. Na noite antes da partida, Elara não conseguiu dormir. Ela caminhou pelos corredores silenciosos do palácio, seus pés descalços sussurrando sobre a pedra fria. Acabou no jardim murado, onde rosas brancas floresciam sob a luz das estrelas. Marcos estava lá, encostado numa coluna, olhando o céu. Não consegue dormir também? Ela perguntou, aproximando-se. Ele virou-se e sorriu, um sorriso raro. Nunca consigo na noite antes de uma batalha. Isso é uma batalha? Tudo é uma batalha, Elara. Apenas mudam as armas. Ela ficou ao lado dele, e por um longo tempo, simplesmente ficaram ali, dois seres humanos, sob a imensidão do universo, pequenos e frágeis, e de alguma forma, não tão sozinhos. Marcos, ela disse finalmente, se algo der errado, se eu não voltar, você voltará. Mas se não voltar, cuide do meu pai e do reino. Ele a olhou intenso. Elara, você voltará porque eu estarei ao seu lado, sempre. A promessa pairou entre eles, pesada e doce. Elara virou-se para encará-lo totalmente. Estavam próximos, tão próximos que ela podia sentir o calor dele, o cheiro de couro e metal, e algo que era unicamente dele. Isso é loucura, ela sussurrou. Você sabe disso. Eu sou a herdeira. Você é um mercenário estrangeiro. Se alguém souber. Eu sei. Sua voz era rouca. Mas há coisas que estão além da razão. E então, como se o mundo inteiro segurasse a respiração, ele ergueu a mão e tocou o rosto dela, os dedos calejados roçando sua pele com uma delicadeza que contrastava com tudo que ele era. Elara fechou os olhos, apenas por um instante, permitindo-se sentir, mas não se beijaram. Não ainda, porque ambos sabiam que, uma vez cruzada aquela linha, não haveria volta, e ainda havia um reino a salvar. A jornada até as terras dos nômades levou 2 semanas. Atravessaram planícies onde o vento uivava como lobo ferido. Passaram por florestas sombrias, onde cada sombra parecia esconder uma ameaça. Marcos liderava com mão firme, mas sempre consultava Elara. Sempre a tratava não como alguém a ser protegido, mas como uma igual. E Elara aprendia. Aprendia a ler os sinais da terra, a entender quando era hora de avançar e quando era hora de esperar. Aprendia que liderança não era sempre gritar ordens, mas às vezes simplesmente estar presente, firme, quando outros vacilavam. À noite, ao redor das fogueiras, Marcos contava histórias de suas viagens, de cidades de mármore branco no sul, de batalhas travadas em desertos de areia vermelha,
de tempestades no mar que devoravam navios inteiros. E Elara escutava, fascinada, vendo nele não mais apenas o guerreiro, mas o homem, complexo, ferido, procurando redenção. Quando finalmente chegaram ao território nômade, foram recebidos com lanças apontadas e olhares desconfiados. Mas Elara não recuou. Ela desceu de seu cavalo, removeu o capuz que cobria seu rosto e falou com voz clara. Venho em nome de Valdíria. Venho pedir aliança contra um inimigo comum. Venho em paz, mas pronta para provar meu valor se necessário. Os nômades, comandados por uma guerreira chamada Zara, uma mulher de pele escura como ébano e olhos afiados como lâminas, estudou Elara por um longo momento. Então sorriu. Você tem coragem, princesa do norte. Isso é bom. Coragem é uma moeda que respeitamos. Foram levados ao acampamento central, uma cidade de tendas magníficas sob o céu infinito. Lá, negociaram. Não foi fácil. Os nômades queriam garantias, queriam territórios, queriam respeito. Elara ofereceu o que podia, mas sem comprometer Valdíria. Era uma dança delicada, cada palavra pesada como ouro. Marcos estava sempre ao seu lado, não falando muito, mas sua presença era a âncora. Quando um dos líderes nômades questionou a autoridade de Elara, foi Marcos quem se levantou, sua voz cortando o ar. Questione a princesa novamente, e será minha espada que responderá. Houve silêncio. Então Zara riu, um som rico e profundo. Seus homens são leais, princesa. Isso também é bom. A aliança foi selada, mas a um custo. Elara prometeu que, quando se tornasse rainha, os nômades teriam voz no conselho e acesso às rotas comerciais do norte. Era um risco político enorme, mas era necessário. Na noite da celebração, sob um céu salpicado de estrelas como diamantes espalhados sobre veludo negro, Elara e Marcos caminharam juntos para longe das fogueiras, para longe dos olhos curiosos. Você arrisca muito, disse Marcos. Os nobres vão odiar essa aliança. Deixe-os odiar. É a decisão certa. Ele sorriu. Você será uma rainha formidável. Se eu sobreviver para ser rainha. Marcos parou e segurou os ombros dela, virando-a para encará-lo. Elara, escute-me. Você é mais forte do que pensa, mais sábia, mais tudo. E você? Ela perguntou, os olhos brilhando. O que você é para mim, Marcos? A pergunta pairou entre eles, perigosa e inevitável. Sou o que você quiser que eu seja, ele disse finalmente. Seu guarda, seu amigo, seu... Ele não terminou, porque Elara, numa explosão de coragem que não sabia possuir, fechou a distância entre eles e o beijou. Foi um beijo nascido de tensão acumulada, de medo reprimido, de desejo negado. Foi suave e feroz ao mesmo tempo, como tempestade e calmaria se encontrando no mesmo horizonte. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso muda tudo, ela sussurrou. Eu sei. Pode nos destruir. Eu sei. Mas não me arrependo. Marcos a puxou para perto, apoiando o queixo no topo da cabeça dela. Nem eu. A viagem de volta a Valdíria foi diferente. Havia entre eles agora uma conexão tangível, um segredo compartilhado que os unia e os ameaçava. Eles eram cuidadosos, nunca se tocando em público, nunca deixando os olhos se demorarem demais. Mas à noite, quando o acampamento dormia, encontravam-se nas sombras, roubando momentos preciosos. Quando chegaram à capital, foram recebidos com notícias sombrias. O rei Aldrich piorara. Estava acamado, delirando. E nas ruas, rumores corriam como ratos. Diziam que Karmat marcharia antes do fim do mês. Diziam que traidores dentro da corte passavam informações ao inimigo. Diziam que o reino estava condenado. Elara entrou no quarto de seu pai e quase não o reconheceu. O homem que fora forte como carvalho, agora parecia feito de papel, pálido e frágil sobre lençóis brancos. Pai, ela sussurrou, ajoelhando-se ao lado da cama. Ele abriu os olhos turvos, mas ainda lúcidos.
Elara, voltou. Voltei. E trouxe aliados. Vamos sobreviver a isso, pai. Prometo. Ele sorriu, um sorriso fraco. Você será melhor rainha do que eu fui rei. Não diga isso. Mas ele já estava voltando ao sono, ou a algo mais profundo. Elara segurou sua mão até que um servo a levou gentilmente embora. O conselho se reuniu. Elara relatou a aliança com os nômades. Como esperado, houve protestos, mas Lord Casimir, surpreendentemente, a apoiou. A princesa fez o que era necessário. Agora devemos nos preparar para a guerra. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparações. Soldados foram treinados, muralhas foram reforçadas, suprimentos foram estocados. E Marcos trabalhava incansavelmente, moldando a guarda real numa força capaz de enfrentar o que viria. Mas nas sombras, a traição crescia. Foi num serão, enquanto Elara revisava mapas em seu quarto, que uma serva fiel veio até ela, pálida de medo. Alteza, ouvi algo terrível. Fale. Lord Teron. Ele está planejando entregá-la a Karmat. Ele acredita que com você fora do caminho, eles podem fazer um rei fantoche e evitar a guerra. Elara sentiu o sangue gelar. Lord Teron era um dos nobres mais poderosos, conselheiro de seu pai há décadas, e agora, traição. Ela chamou Marcos. Juntos, planejaram. Não podiam acusar Teron abertamente sem provas, mas precisavam agir. A armadilha foi montada com cuidado. Elara fingiu estar vulnerável. Deixou escapar informação sobre um local onde estaria sozinha. E esperou. Teron mordeu a isca. Enviou assassinos. Homens encapuzados que entraram no jardim murado à meia-noite, lâminas reluzindo. Mas Marcos e soldados leais estavam esperando. A luta foi breve e brutal. Os assassinos foram capturados e, sob tortura, confessaram tudo. Teron, Karmat, o plano de entregar Valdíria em troca de poder. Teron foi preso, julgado, executado ao amanhecer. Sua cabeça foi exibida nas muralhas, uma mensagem clara: traição não seria tolerada. Mas o preço foi alto. A corte estava dividida. Aliados de Teron murmuravam vingança, e Karmat, sabendo que seu plano fracassara, acelerou seus preparativos de guerra. A batalha veio numa manhã de névoa. O exército de Karmat desceu das montanhas como maré negra, milhares de homens com armaduras que brilhavam como escamas de serpente. Estandartes vermelhos tremulavam ao vento. O som de tambores de guerra ecoava como batidas de um coração gigantesco e maligno. Valdíria os esperava. Nas muralhas, arqueiros preparavam flechas. Nos campos diante da cidade, a cavalaria formava linhas, e entre eles, os nômades, com suas lanças decoradas e seus gritos de guerra que faziam a terra tremer. Elara vestia a armadura pela primeira vez na vida. Não era a armadura cerimonial de desfiles, mas algo funcional, feito para proteger. Marcos a ajudou a ajustá-la, seus dedos firmes e cuidadosos. Você não precisa estar no campo, ele disse baixo. Pode comandar das muralhas. Não, preciso estar com eles. Precisam ver que não tenho medo. Elara. Ela tocou o rosto dele, uma carícia rápida, mas cheia de significado. Sei o que você vai dizer, mas isso não é loucura, é dever. Ele segurou a mão dela, apenas por um instante. Então lutarei ao seu lado, como sempre. Como sempre, ela ecoou. A batalha começou com um choque de escudos, o grito de milhares de vozes, o sibilar de flechas cortando o ar. Era caos, era inferno, era tudo que Elara imaginara e pior. Ela lutou, não como uma guerreira experiente, mas como alguém que não tinha opção senão lutar. Sua espada era pesada, seus braços ardiam, mas ela continuava. Marcos estava sempre próximo, sua lâmina dançando, protegendo-a, protegendo todos. A batalha durou horas. O sol subiu e desceu, e o campo se encheu de sangue e lama. Mas Valdíria resistiu. Os nômades, ferozes e implacáveis, quebraram as linhas inimigas. A cavalaria de Valdíria
flanqueou os soldados de Karmat. E lentamente, agonizantemente, a maré virou. Quando o comandante de Karmat caiu, trespassado por uma lança nômade, o exército invasor quebrou. Eles recuaram, depois fugiram, deixando seus mortos para trás. Valdíria havia vencido, mas a vitória tinha gosto de cinzas. Elara caminhou pelo campo de batalha depois, sob a luz da lua cheia. Corpos jaziam por todo lado, amigos e inimigos indistinguíveis na morte. Ela chorou. Chorou pelos que caíram, pelos que nunca veriam outro amanhecer. Chorou pela inocência perdida, pela parte dela que morrera naquele dia. Marcos a encontrou ali, sozinha entre os mortos. Ele não disse nada. Apenas ficou ao lado dela, silencioso e sólido. Tanta morte, ela sussurrou. Por quê? Por que homens fazem isso uns aos outros? Não sei. Ele admitiu. Passei a vida fazendo essa pergunta. Nunca encontrei resposta. Ela se virou para ele, os olhos vermelhos. Valeu a pena? Tudo isso? Sim, porque Valdíria sobreviveu. Porque você sobreviveu. E agora? O que fazemos agora? Marcos hesitou. Então disse lentamente: agora você se torna rainha. E eu volto para as sombras de onde vim. Elara sentiu o coração apertar. O quê? Não, Marcos, não. Elara, você sabe que isso não pode continuar. Você é a rainha. Precisa se casar com alguém de linhagem, alguém que una o reino. Eu sou ninguém. Um mercenário sem nome, sem casa. Você é tudo, ela disse desesperada. Você é a razão pela qual estou viva, pela qual tenho coragem. Ele tocou o rosto dela, uma última vez. E você é a razão pela qual eu encontrei propósito novamente. Mas isso não muda o que deve ser feito. Não aceito isso. Você deve. Eles ficaram ali, sob as estrelas e os mortos, dois seres humanos tentando segurar o impossível. Nos dias que se seguiram, o rei Aldrich morreu em paz, sabendo que seu reino estava salvo. Elara foi coroada numa cerimônia sombria mas majestosa. Ela usou a coroa de seu pai, pesada como o mundo, e jurou governar com justiça e força. Os nobres a aceitaram finalmente, não porque a amavam, mas porque a temiam e a respeitavam. A aliança com os nômades foi honrada. Valdíria começou a se reconstruir. E Marcos desapareceu numa noite de outono. Ele deixou apenas uma carta, curta e dolorosa. Elara, você sempre foi maior que eu, maior que nós. Governe bem, seja feliz. E saiba que, onde quer que eu esteja, parte de mim sempre estará ao seu lado. Sempre. M. Elara leu a carta 1000 vezes. Chorou. Rasgou-a. Depois a reconstruiu, pedaço por pedaço, e a guardou num compartimento secreto de seu quarto. Ela governou. E governou bem. Valdíria floresceu sob seu comando, tornando-se mais forte, mais justa, mais próspera do que nunca fora. Ela nunca se casou, apesar das pressões. Uma rainha não precisa de rei, ela dizia firme. Precisa apenas de seu povo. Anos passaram. 10, depois 20. Elara envelheceu, seus cabelos ganhando fios de prata, seu rosto marcando-se com linhas de responsabilidade e sabedoria. E então, numa noite de inverno, quando a neve caía suave sobre a cidadela dos corvos, um viajante encapuzado chegou ao portão. Era velho, curvado, com barba grisalha. Mas os olhos eram os mesmos. Elara o recebeu sozinha, na mesma biblioteca onde se encontraram pela primeira vez, tantos anos antes. Marcos, ela disse, e sua voz quebrou. Elara. Ele sorriu, aquele sorriso raro e precioso. Ou devo dizer, Vossa Majestade, você sempre foi um idiota teimoso. Ele riu. Ela riu. E então choraram, agarrados um ao outro como náufragos encontrando terra. Por que voltou? Ela perguntou finalmente. Porque sou velho, porque estou morrendo, e porque no fim, percebi que a única casa que já tive foi onde você estava. Elara segurou o rosto dele entre as mãos.
Então fique até o fim, comigo, sempre, ele prometeu. E assim, nos últimos anos de suas vidas, eles tiveram o que sempre negaram a si mesmos: tempo. Tempo para conversas ao pé da lareira, tempo para caminhadas nos jardins cobertos de neve, tempo para simplesmente existirem juntos, sem o peso de coroas ou guerras. Quando Marcos morreu, foi em paz, na cama que Elara mandara preparar no quarto ao lado do dela. Ela segurou sua mão até o último suspiro, e quando Elara, já idosa e cansada, foi perguntada por um jovem escriba se havia algum arrependimento em sua vida, ela pensou por um longo momento. Depois disse, suave: apenas um. Deveria ter sido mais egoísta. Deveria ter escolhido o amor sobre o dever, ao menos uma vez. Mas Vossa Majestade, disse o escriba confuso, vossa vida foi exemplar. Sacrificou tudo pelo reino. Elara sorriu, um sorriso triste e sábio. Exatamente. Anos depois, quando Elara morreu, encontraram entre seus pertences mais preciosos uma carta remendada e uma rosa seca, preservada como relíquia. E aqueles que souberam da história sussurraram que, naquela noite, duas estrelas brilharam mais intensamente no céu, próximas uma da outra, finalmente juntas. Que a história de hoje nos lembre que coragem nasce mesmo quando o medo ainda existe, e que até em tempos sombrios, pequenas escolhas podem mudar destinos inteiros. Agora deixe seu corpo relaxar e permita que o silêncio da noite te abrace. Obrigado por escutar. Boa noite, viajante. Que seus sonhos sejam leves.